Olá, meu nome é Sara Stephanie e hoje eu vou apresentar um estudo de caso na qual eu decidi pelo tema promoção de um ambiente saudável na perspectiva acadêmica. Ou seja, eu irei falar da saúde mental que tem levado muitos jovens a sérias angústias dentro das universidades. Esse é um trabalho da matéria de promoção de saúde 3, do Núcleo de Estudos em Educação e Promoção da Saúde da Universidade de Brasília. Como já apresentei, meu nome é Sara Stephanie e irei falar sobre promoção de saúde no ambiente acadêmico. Para começar, eu vou falar sobre o que está acontecendo, por que os jovens na verdade, por que tem aumentado o número de angústias, ansiedades e depressões dentro do ambiente acadêmico? A gente sabe que em 2020 aconteceu a pandemia do vírus SARS-CoV-20 e isso levou muitos estudantes a se readaptarem a um novo modelo de estudo. Ou seja, muitos estudantes não estavam preparados para isso e aí com essa pandemia, eles tiveram vários estresses, várias jornadas de carga horária excessiva, muito tempo dentro do conectado com a internet. Eles também não conseguiram ter essa interpessoalidade com outros alunos, na qual tinha antes da pandemia, o que aumentou gradativamente esse número de ansiedade e depressão no meio dos jovens. Então, esse trabalho ele vai buscar entender por que esses números são bem alarmantes, né, envolvendo a saúde mental dos universitários, na quais frequentam um curso superior no Brasil, e eu usei um método de entrevista com diferentes grupos de universitários para entender melhor os seus anseios e buscar uma nova abordagem de promoção de saúde nesse meio universitário, na qual carece dessa atenção, né? Então, a gente sabe, vou dar uma breve introdução bibliográfica sobre esse tema, que a OMS, o conceito de saúde vai muito mais, né, do que a ausência da doença. Nessa disciplina, a gente viu isso nos primeiros capítulos, que a saúde ela não está ligada a somente uma pessoa estar ausente de uma gripe ou ausente de uma dor de cabeça. Esse conceito é amplo, né? A saúde vai estar bem com o físico, o mental e o social. Esses 4 fatores precisam caminhar junto para um indivíduo ser saudável. E para os estudantes universitários, essa pressão é muito maior, porque além do isolamento, a gente, né, como eu já falei, teve que se readaptar a uma nova forma de estudar. E muitos não conseguiram, né? Muitos trancaram a faculdade, muitos tiveram depressão severa, na qual antes não tinha e agora passou a se desenvolver. Muitos tiveram vários transtornos mentais. E se engana se a gente achar que isso só acontece na UNB ou nas universidades, né? Essa ansiedade, essa angústia que cometeu várias pessoas foi numa escala assim global e atingiu tanto crianças, jovens, adultos e idosos. E agora, né, estamos tentando reparar o que aconteceu de forma geral, né? E esses transtornos, eles são uma preocupação desde sempre mundial. Muitos cientistas buscam entender, né, o que leva a pessoa a transformar não só a sua base do estigma, né, do que uma pessoa acha que é do senso comum, mas as bases fisiológicas da ansiedade,
depressão e doenças de transtornos mentais e afins. Então, de acordo com uma pesquisa feita pela psiquiatra Márcia Favero, ela falou que um dos primeiros casos, um dos primeiros sinais dos transtornos mentais dentro de estudantes de universidades federais são o estresse ocasionado com a carga horária excessiva, com a cobrança excessiva, a falta de sono, o ambiente competitivo na qual todos os alunos estão propícios a passar, e as inseguranças externas de cada pessoa, né, de cada indivíduo que está dentro da universidade, que agrava a sua situação de ansiedade. Então, nesse trabalho, eu busquei identificar quais são esses problemas e buscar soluções realistas, né? Porque a gente sabe que muito se tem na teoria. Eu acho que deveria ser feito aquilo, eu acho que deveria ser feito aquilo, e muitas das vezes essas teorias nos papéis são muito bonitas, mas quando elas vão para a prática, não ocorre essa promoção de saúde, né? Fica somente no papel e não funciona. Então, esse trabalho eu procurei entender os anseios dos estudantes universitários e buscar soluções que poderão, a longo prazo, ser eficazes. Então, eu convidei 2 amigos, né, de faculdades públicas pública e privadas, para a gente debater um pouquinho, e fiz uma entrevista e eu convidei eles. Desde já quero agradecer ao Caio e à Camila. O Caio é estudante de Direito da Uniplan e a Camila é estudante de Ciências Sociais da UNB, por estarem presentes aqui. E eles vão falar, na verdade, um pouquinho do que eles sentem, né? Mais uma vez, Caio e Camila, muito obrigada. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como é a base de apoio dentro das universidades? Existe uma base de apoio dentro da universidade na qual compreende os estudantes a lidar com os anseios, aos estresses, à carga horária excessiva? Pode falar, Camila. Olá, tudo bem? Então, pode começar por mim? Sim. Então, eu vou partir da perspectiva de uma estudante que estuda na universidade. Em relação à sua pergunta, eu acho, sinceramente, que não. A universidade, eu acho que da UNB não está preparada para seguir esse modelo de tentar ajudar as pessoas na questão da saúde mental. Igual você falou, eu acho que o ambiente universitário, a UNB, ela cobra muito, sempre foi um ambiente de pressão, né? Sempre foi um ambiente de ansiedade, e com o EAD, com a educação à distância, eu acho que só evidenciou mais esse problema que a gente tinha, e mostrou que nem os docentes, nem a instituição estão preparados para isso, porque simplesmente eles foram semestres curtos. Aqui na UNB a gente teve semestres acho que equivalia a 3 meses. Nesse semestre, apesar de entender que o docente teria que, né, cumprir com a demanda, eles cobravam muito, demandavam muita coisa, que já era um ambiente ali que o estudante não estava acostumado. Então, tinha uma cobrança, porque tem toda uma pressão, porque eles cobram muito, né? Sempre passando muitas coisas assim, e aí a gente não conseguia cumprir esse excedente. E aí gerava o quê? Uma ansiedade. Você começa a se sentir que não merece estar neste lugar, porque parece que todo mundo ali está conseguindo, e você começa a se perguntar assim, meu Deus, será que eu sou a única que estou tendo dificuldade? Mas aí, conversando com alguns colegas, eu percebi que não, eu acho que isso é um anseio geral. A gente percebe que a UNB, ela simplesmente empurrou
semestre ali, aqueles semestres todinhos, e a gente teve que se virar com excedentes. Eu acho que também isso é muito mais culpa da instituição do que o docente, porque o docente ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que lidar com aquela demanda naquele pouco tempo e tentar administrar isso. Mas também eu acho que é uma falta de empatia entre os docentes, porque eles não percebem que talvez a gente vê muita reclamação, né? Parece que o professor acha que só tem a matéria dele, né? Porque, basicamente, a UNB monopoliza seu tempo praticamente todo. E a gente tem que levar em relação que somos pessoas distintas. Tem a relação socioeconômica, que afeta também. Muitos estudantes não têm a condição de estar lá todo o tempo focado na universidade. Eles têm que trabalhar, tem tudo. E, assim, os professores começam a cobrar uns excedentes em muito pouco tempo, e você vê um estresse daquele estudante, porque ele não consegue lidar, e começa a comparação também. Porque nesses espaços, igual falou, é um ambiente competitivo. Acho que o meio acadêmico em si é muito competitivo. E você começa a ter as inseguranças, ainda mais no momento socioeconômico que a gente vive. Infelizmente, para ter uma graduação, não é a certeza que você possa conseguir um emprego. E ainda mais se você sente que você não está apresentando bons resultados na UNB, começa a gerar certas incertezas, ansiedades, e você começa a se perguntar, será que este é o meu lugar? Porque você não se sente abraçado nessa universidade. Eu acho que a universidade, o meio acadêmico, é um lugar muito solitário. E você tenta se enquadrar ali naqueles moldes, né? Partindo da perspectiva da Universidade de Brasília, que tem essa alta demanda, e às vezes você não consegue, você começa a sentir que muita ansiedade, você fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar essa graduação? E outra coisa, a gente percebe que tem um excedente de alunos que trancam, porque não conseguem. Eu vejo isso, assim, muito presente na universidade. Então, acho que era uma coisa que tinha que levar em pauta sobre a saúde mental dos estudantes. A gente já teve casos de alunos que se suicidaram dentro do ambiente universitário, que mostra que é uma pressão social assim extrema, né? E como esse ambiente começa a ser opressivo. E eu acho que eu não sinto que a Universidade de Brasília, ela abraça essas questões em relação aos alunos. É isso, partindo da perspectiva de uma estudante da Universidade de Brasília. Muito obrigada, Camila. Eu passo agora a palavra para o Caio. Oi, gente, boa tarde para vocês. Estão me ouvindo? Sim? Então, vocês já falaram bastante, né? Falaram muito bem, conseguiram abordar o tema de uma maneira bem direta. Acredito, inclusive, que você foi muito feliz na escolha do tema, né? Até porque esse cenário pandêmico que nós vivemos, né? E ainda estamos vivendo, assim, não do jeito que foi antes, né? Mas a pandemia ainda está aí, de maneira mais fraca, né? Mas ainda existe. Mas, enfim, esse cenário pandêmico que a gente vive é associado combinado com o ambiente realmente ele tende a potencializar essas questões que vocês citaram, né? O aluno realmente ele é exposto a uma cobrança muito grande. Vocês duas são alunas de universidades públicas, né? Eu sou aluno de uma universidade privada, de uma faculdade privada, mas também existe, né, uma cobrança lá. E, assim, muita gente teve realmente dificuldade de se adaptar com essa questão do EAD. Eu mesmo senti na pele isso. Eu passei para o nono semestre com 2 pendências, né, que agora eu vou ter que me reorganizar para poder reparar isso. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que nessa questão, tanto a universidade pública quanto a universidade privada, elas deixam uma lacuna a ser preenchida, no sentido de que não oferecem uma estrutura ideal para o aluno.
no que diz respeito a esse apoio psicológico, emocional. Eu não sei, tem 3 anos e meio mais ou menos que eu estou na ISPLAN, eu não sei se existe um núcleo responsável por isso. Eu preciso levantar essa informação, mas eu acredito que não exista, porque em 3 anos que eu estudo lá eu nunca ouvi falar, né? Mas o que existe realmente é essa cobrança, sim, para que o aluno possa se desenvolver, né, de uma certa perspectiva. Essa cobrança, no meu ponto de vista, é boa, porém, às vezes não existe uma certa empatia do professor, né? Os orientadores, às vezes, acabam, como você mesmo disse, Camila, esquecendo de que existem outras matérias, de que o aluno precisa se desdobrar para conseguir ter um desempenho significativo nas outras matérias. Então, o professor acaba cobrando demais e o aluno acaba não tendo. Então, ele acaba dando atenção para uma matéria. Ele, por exemplo, ele dá uma atenção muito boa para uma determinada matéria, mas ele acaba esquecendo de dar essa atenção para outras matérias, né? Isso acaba acontecendo, o que vai causar uma deficiência na formação desse aluno. E essa questão da cobrança também, né? Porque além da cobrança acadêmica, você tem aí a cobrança familiar, e isso tudo combinado com essa questão do confinamento, né? Desse cenário pandêmico que a gente viveu, o ensino à distância, isso trouxe danos, acredito que não são danos completamente irreparáveis, mas que vai demorar um tempo até a gente conseguir reparar tudo, porque realmente teve gente que sentiu muito, né? Sentiu bastante. Eu acho que isso é de cada um, né? Teve gente que conseguiu se adaptar, dá para você sentir isso até nas notas ali. Eu acho que eu tive um desempenho não muito bom, até porque eu fiquei com 2 pendências. Na questão emocional eu não senti, né? Mas realmente eu tive amigos que trancaram o curso, por exemplo, né? Isso em função do cenário pandêmico, combinado com toda essa cobrança. Assim, eu tive professores que passavam uma quantidade exorbitante de trabalho, né? Isso combinado com aulas online, a plataforma às vezes não ajudava, né? E de um lado você tem toda essa cobrança do mercado de trabalho. Cara, a gente vive num país que tem aproximadamente 3 milhões de desempregados, a gente está saindo de uma recessão econômica, né? A lanterna da esperança econômica ela está começando a acender agora, né? Mas ainda existe assim, uma ausência de políticas públicas que precisam ser desenvolvidas para a gente começar a caminhar de novo, economicamente falando. Isso tudo vai refletir no mercado de trabalho. E como você mesmo disse, Camila, hoje em dia você sair da universidade com seu diploma não é certeza de que você vai conseguir ter um cargo ali, um emprego, ganhando um salário significativamente bom. Isso não é garantia de nada, né? Você tem um número muito grande de bacharéis em várias áreas de conhecimento, desempregados ou que estão trabalhando fora da sua área de atuação, né? Estão se mantendo ali, se virando nos 30, dizendo um português mais claro, mas, enfim, isso tudo combinado, né? Você pega isso tudo, bate ali no liquidificador, você tem uma carga de pressão muito grande em cima do aluno. Então, eu acho que sim, essa é uma janela, é uma lacuna que merece mais atenção por parte das instituições de ensino para poder zelar, né, da saúde emocional dos seus alunos, porque esses alunos amanhã estarão no mercado de trabalho e se você forma um aluno com esse tipo de problema, você vai ter um profissional amanhã que não vai suprir a necessidade do mercado de trabalho, né, e vai ser um mau profissional, resumidamente falando, né? A gente tem um número muito alto, inclusive aqui no DF, de suicídio. Isso está diretamente ligado a essa pressão. É claro que cada caso ele merece ser analisado mais de perto, mas a gente tem sim casos que nitidamente
estão ligados a essa pressão do mundo acadêmico, somado com a pressão da família, né? Somada à ausência de apoio, que as instituições de ensino acabam não dando apoio devido. Isso tudo acaba, às vezes, gerando esse tipo de consequência aí drástica, né? Mas é isso que eu teria para falar. Sara? Muito obrigada pela contribuição. E para finalizar, a partir de vocês, eu gostaria de perguntar para vocês, em rápidas palavras, o que mais te causa angústia em relação à universidade? É o estresse acadêmico? A falta de empatia entre os estudantes? Não sei, o que causa em vocês e que desperta essa ansiedade, esse medo? Então, acho que o que mais causa um estresse para mim, eu acho que é não conseguir alcançar as minhas expectativas, conseguir cumprir tudo que eu desejasse. Às vezes eu quero cumprir uma carga de leitura, mas eu não tenho tempo. Então, eu sinto assim que é muito estressante, porque é muita demanda, e às vezes a gente não tem esse tempo. E eu não conseguir fazer uma coisa com excelência, querendo ou não, a gente está lidando com essa graduação, e o fato também de não ter, por exemplo, ter pegado tanto de matérias que eu queria, sentir sempre que eu estou fazendo pouco, que eu poderia ter fazendo mais. Acho que isso me gera muita ansiedade, porque às vezes eu fico perguntando assim, será que o que eu estou fazendo é o bastante? Eu fico meio pressionada, porque eu quero sempre apresentar bons resultados, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu não consigo, porque a carga de leitura às vezes é muito grande, e aí eu vou tentando, assim, administrar, mas isso me gera muito estresse e muita ansiedade, assim, acho que partindo da minha perspectiva. Obrigada, Camila. Caio? Então, da minha parte, o que eu posso dizer que me deixa ansioso é a questão do cumprimento de prazos, né? Porque na faculdade em que eu sou aluno, a maioria das vezes é uma quantidade muito grande de atividades com prazo muito curto. E aí vai encavalando tudo, começa a montoeira de coisa, e isso acaba realmente atrapalhando muito o meu desempenho e me deixa muito ansioso mesmo. Por que você tá rindo? É sério. Mas é sério. Porque assim, como a Camila mesmo disse, a gente trabalha, né? Não, claro, nem todo mundo trabalha, mas eu, por exemplo, eu acho que nós três trabalhamos, né? E aí você tem que ficar adaptando a sua rotina. No meu caso, eu não tenho rotina certa. Eu trabalho no regime de escala e tal. Então, assim, cada caso é um caso. E nem sempre o professor consegue analisar, entendeu? Tratar um complicado de parada. Então, em alguns anos, como eu acho que os prazos são curtos e eu tenho uma rotina bem extenuante. Mas, Sara, É isso, realmente, né? É uma carga muito grande para os estudantes, é uma carga de estresse, falta de empatia em relação né, aos professores, ou ao corpo que comanda, né, as disciplinas. E, além disso, a falta mesmo de apoio, de ter uma pessoa que segure nos braços do estudante e fala, não, calma, vai ficar tudo bem, que auxilie, né, que instrua o estudante a lidar com a sua falta de tempo ou com a sua falta de como é que eu posso dizer? A sua falta de conhecer e lidar com a sua ansiedade, não é mesmo? Então,
eu agradeço ao Caio e à Camila por participarem da entrevista, né? Por participarem desta roda de conversa. E como proposta de melhoria, depois de conversar com eles, eu acredito que né, parece assim meio vago, que é coisas que estudantes colocam em proposta de redação do Enem, mas promover mesmo um tempo com os estudantes destinados a prevenir o sofrimento mental dos estudantes dentro das universidades, né? Para que os estudantes saibam nomear as suas emoções, ao que está sentindo em relação à matéria, ao que está sentindo em relação ao semestre, ter essa conversa direta é uma parte de promoção de saúde. E como outra proposta também grupos na qual dentro das universidades instruam os estudantes em como eles podem buscar ajuda, seja ele pelo SUS, seja eles pela DASU, né, que é dentro da universidade, existe, seja ele pelo programa de psicólogos da UNB, o CAEP, seja eles qual for. Existem muitos estudantes que não sabem que as universidades podem prestar esse apoio aos estudantes, né? Como foi o relato do Caio aqui, que não sabe, estudando no nono semestre, e não sabe se a universidade dele existe de fato, né? Então, que as universidades possam promover, né, uma cartilha ou um e-mail falando para os estudantes, né, que onde eles podem procurar essa ajuda, né? Em situação de emergência ou em situação mesmo na qual pode se prolongar. Então, feito isso, eu encerro aqui esse trabalho. Mais uma vez, quero agradecer aos convidados e eu quero reforçar que a saúde não está ligada somente à ausência de doença, né? É um conjunto de fator psíquico, emocional e social, né? Então, se a gente conseguir lidar com isso na população em geral, a gente vai promover uma ação de saúde muito importante, principalmente dentro dos campos universitários, porque a gente sabe que os jovens são a voz do país, né? Então, a gente promovendo essa ação dentro dos universitários, a gente pode expandir, né, a todas as faixas etárias. Deixo aqui as minhas referências bibliográficas que eu usei, né? E é isso, muito obrigada por assistir a minha apresentação e, mais uma vez, muito obrigada aos convidados.